E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao Kiggle Digital Talks, o podcast da Kiggle que a gente traz para você o que tem na vanguarda aí do mundo e da era digital, sempre conectando tecnologia com estratégia, com mercado, com negócio. Eu sou Renato Monteiro, Head de Experiência e Mercado da Kiggle, sou um homem branco, alto, cabelo grisalho, curto, barba, e hoje eu estou vestindo aqui uma camiseta polo preta. No episódio de hoje, a gente vai discutir a era da experiência digital e a relação que tecnologias como 5G e Cloud Computing têm para contribuir nesse tema. Para discutir esse assunto hoje, eu tenho aqui o nosso Head de Cloud DevOps da Kiggle, o Rafa Luz. E aí, Rafa, como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia, Renato. Como é que você está? Tranquilo, graças a Deus. Um salve especial para o nosso público, querido e idolatrado público. Bom, meu nome é Rafael Luz, eu sou Head de Cloud DevOps da Kiggle, sou um homem de pele clara, cabelos claros, olhos castanhos, possuindo barba, e hoje estou vestindo uma camisa branca, curta, à la festa junina. Bom, Renato, o negócio é o seguinte, o tema hoje é 5G e Cloud, a nova era da experiência digital. E para participar do nosso debate de hoje, temos um ilustre convidado, que é o Francis Davi, Head de Qualidade numa multinacional de telecom. Francis, seja super bem-vindo, é uma honra estar aqui contigo para bater esse papo, trazer novidades, trazer inovação, conhecimento e experiências de mercado. Francis, é contigo. Rafa, Renato, muito obrigado pelo convite, lisonjado de participar. Para todo o público, muito obrigado aí por estar acompanhando. Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, estou vestindo uma camisa branca e azul clara listradinha, não no modelo festa junina. Tenho mais de 20 anos aí de experiência com tecnologia, passei aí por diversos setores, muito tempo com empresas de tecnologia mesmo, trabalhei também no setor bancário e agora estou na parte de telecom, e espero poder contribuir aí com o podcast. Com certeza. Com certeza. Por isso que o pessoal precisa ter uma conexão super parruda 5G, dada toda essa experiência, Francis. Essa experiência vai pesar o vídeo, né? Vai. Esse vídeo vai ficar pesado. Vamos lá, a gente está falando, obviamente, aqui de a era da experiência digital, e aí, obviamente, a relação da tecnologia com a experiência. E eu queria, para a gente poder começar esse papo, eu queria trazer um panorama. Até tem uma colinha aqui para não errar os dados. A gente, hoje, cerca de 2/3 da população global já tem algum tipo de dispositivo móvel. A média de utilização desses dispositivos é de 5 horas por dia, por aparelho. E 83% desse tempo ele é gasto utilizando aí, aplicações. Né? E a gente vai chegar no porquê das aplicações. Para as pessoas entenderem em que lugar que o Brasil está posicionado, o Brasil hoje é o 4º país no mundo em número de downloads e de utilização de aplicativos. Só que tem um ponto bastante relevante aqui, que cerca de metade dos aplicativos que naturalmente são instalados, dentro de um espaço de 30 dias, metade desses aplicativos eles são desinstalados. E aí isso pressupõe possivelmente algum problema ali em relação à experiência de uso, à proposta de valor que aquele aplicativo está levando. E aí eu queria começar esse nosso papo, dado esse contexto, tentando entender, e aí pedindo ajuda do Francis, de que maneira, Francis, que você enxerga que as empresas devem investir na qualidade das suas aplicações em função de uma melhor experiência de uso? Esse ponto que você colocou aí da pessoa querer desinstalar rápido, eu acho que é extremamente importante. Então, se você não faz um produto com muita qualidade, a chance dele manter aquela aplicação dentro do aparelho dela, no celular, do tablet, do computador, tanto faz, é muito pequena. Por quê? Porque tem uma concorrência muito grande. Uhum. E aí, como é que a gente pode garantir qualidade dentro de uma aplicação? Né? Nós temos diversas formas. Na verdade, não existe uma única regra, um conjunto de itens que podem ser feitos. Né? Então, a gente vai ali desde o processo de teste, que é o mais conhecido. Né? Então, o próprio desenvolvedor vai fazer o unitário, depois disso a gente vai ter um teste integrado. Normalmente,
o que o usuário vê da aplicação é a pontinha do iceberg. Não, exatamente. Você tem toda uma questão de computação por trás ali que a gente vai abordar também mais à frente. Né? Então, o teste integrado. Depois disso, fiz uma alteração naquele desenvolvimento que eu tenho que fazer um regressivo. O que é o regressivo? Eu vou checar se o meu entorno não quebrou. Né? No integrado, eu vou checar mais ali a minha funcionalidade, que eu acabei de desenvolver. Né? No regressivo, não. Eu vou a fundo para ver se o que eu tenho no entorno não quebrou. Né? E aí, nós temos várias outras possibilidades. Eu preciso muito de dado para poder testar. Uhum. Então, eu preciso de geradores de dados. A disciplina de TDM é muito importante para eu poder fazer o Test Data Management. A disciplina de virtualização de serviços é muito importante. Se eu não tiver o ambiente correto para eu poder testar, o meu teste vai ser em vão. Né? Então, quando eu pego uma virtualização ali e transformo aquela integração externa dentro de um ambiente virtualizado, o que vai acontecer? O meu teste vai conseguir completar. O que eu esperava do teste vai conseguir, independente se o outro lado que está externo está funcionando ou não. Né? Então, são situações bastante importantes. E tem também toda a parte processual. Uhum. Né? Então, quando você não pega um problema no teste, você tem que pegar no processo. E aí a gente fala de gates de qualidade, né? Aqueles pontos de verificação ali dentro do ciclo de desenvolvimento que já vão disparar algum tipo de gatilho para identificar problemas, né? Ou uma coisa que eu gosto muito, o Production Readiness Review, né? Que é uma disciplina do SRE do Google. Nada mais é que um grande checklist separado por todas as fases do ciclo de desenvolvimento, né? Em que você vai tentando encontrar o que você esqueceu. Esqueci uma abertura de firewall, esqueci um certificado, né? Aquilo que quando você colocar em produção vai dar problema. Então, quando a gente tem tudo isso, né, a gente acha que está cada vez mais pronto para chegar na produção. Francis, Legal. então você está falando o seguinte, que no seu entendimento, muitos desses dados que o Renato trouxe para a gente de remoção, né, de desinstalar uma aplicação, talvez seja por conta de uma baixa qualidade da aplicação ou do software. Eu quero pegar um gancho agora sobre hiperpersonalização. Né? Então a gente está numa era que cada vez mais os usuários, nós consumidores também, gostaríamos de ter algo mais personalizado, mais a nossa cara, mais a nossa identidade. E aí, trazendo um dado de mercado, recentemente a Salesforce fez uma publicação onde 76% dos usuários dessa pesquisa gostariam de receber dados mais personalizados. Tá? Como que, para você entende que essa personalização na era digital pode contribuir, pode ser mais aderente, até não remover esses aplicativos futuramente? Vamos pensar assim, né? Cada dispositivo tem sua capacidade. Se o cara começar a baixar todos que ele tem ali e não tirar nenhum, em algum momento a capacidade do dispositivo dele vai acabar. Uhum. Então ele vai fazer uma seleção natural. Perfeito. O que realmente importa para ele. Então, essas aplicações que trabalham com o dado personalizado, ela vai tentar transformar aquele usuário final no rei. Né? Ou seja, o ícone vai estar na cor que o cara gosta, a tela vai estar direcionada no posicionamento das informações do jeito que ele gosta, o tipo de propaganda que vai aparecer ali, caso tenha, vai ser de temas relacionados ao que aquele cara gosta. Né? Então, pegar essas informações e mantê-las é extremamente importante. Claro, tem todo o pedido ali para o usuário, né, para ele poder liberar a questão de segurança, né, LGPD e tudo mais, mas tendo essa informação, né, você consegue planejar melhor o teu dispositivo para que ele fique com a cara do cliente final. Né? Então a gente vê aí diversos casos em que cada vez mais o aplicativo vai ter uma carinha diferente para cada usuário. E eu acho isso super positivo. Interessante. Você trouxe um ponto que eu queria pegar aqui, explorar até um pouquinho com o Rafa, que é a questão da competitividade. Né? No final das contas, o dispositivo ele tem ali uma capacidade, né, de absorção, digamos assim, ou de utilização de aplicações. E no final das contas, hoje em dia, a gente tem N aplicações para cada atividade. Né? Existe um grau de concorrência muito, muito grande.
E aí eu quero fazer um ponto aqui, uma conexão com o tema de cloud, de computação em nuvem. Legal. De que maneira a computação em nuvem ajudou a derrubar a barreira que impedia novos players de criarem novas soluções? Né? Então, existia, obviamente, num contexto anterior, uma barreira de entrada. Era muito mais complicado você desenvolver uma nova solução, um novo aplicativo. E eu entendo que a computação em nuvem ela tem um papel importante na derrubada dessa barreira. Como é que isso funciona? Não, eu concordo 100% com isso. A gente pode ver o mercado financeiro mesmo. Né? A gente tinha os bancões. Né? Quem imaginava que iria um dia concorrer com os bancões aqui no Brasil? Quase impossível. Né? Com a computação em nuvem, para um pequeno ele começar, ele não vai precisar de toda aquela infra gigantesca, né? Mainframes e tudo mais que os bancões têm hoje. Ele consegue começar muito menor pela cloud. Né? A gente vê ali, no Nubank não tem legado ainda. Ele tem 10 anos, ele não tem legado. Você vai comparar com Itaú, Bradesco, né? Os legados gigantescos. Uhum. Né? Então, realmente, a cloud, por você pagar pelo uso, né? Ela vai te facilitar muito. Você só vai pagar o que você usar. A gente até vê em ambientes de teste, por exemplo. A gente cria as clouds e a gente fala assim, olha, no fim de semana esse ambiente de teste ele não vai ser utilizado. Então a gente desliga. Por quê? Porque eu pago menos. Eu só estou pagando o que eu realmente vou usar. E eu acho que isso gera a possibilidade de novos negócios. Aquele cara que estaria impedido de começar, porque ele teria um capital de entrada ali muito grande, né, para pagar em servidor, mainframe, coisa e tal, com a cloud você evita isso. Eu acho muito interessante. Eu queria só fazer uma contribuição. Hoje as soluções Cloud Native te dá a liberdade de você testar uma aplicação de uma forma mais rápida. Tem as soluções no-code, low-code, que praticamente você não precisa ter uma grande expertise, um grande know-how em desenvolvimento para criar aplicações não tão sofisticadas, mas aplicações, apps, de fato que, ou seja, está falando que a Cloud está provendo soluções de ponta de mercado, igual o Francisco comentou, pagando por aquele uso somente, por um tempo determinado, não você contratando uma super infraestrutura para aquilo, utilizando soluções no-code ou low-code para criar aplicações mais rápidas, com menos custo de desenvolvimento também. Então, eu vejo isso uma outra quebra de barreira para ter tantas também novas aplicações a todo momento, praticamente. Legal. E aí o bacana de ter muitas aplicações é justamente o quanto que isso começa a direcionar o desenvolvimento e o pensamento de um negócio para a experiência. Né? A experiência ela passa a ser um elemento de diferenciação. Né? Exato. Se me permitirem, claro. Eu vejo que a forma de desenvolver também mudou. Está mudando, então, né? Antes você desenvolvia uma aplicação gigantesca e subia ela de uma vez. O famoso monolito. Exato, o monolito. Agora não, você consegue criando pequenas funcionalidades, né, e fazendo o deploy dessas funcionalidades em pouquíssimo tempo. Né? Você tem uma esteira automatizada ali, há empresas aí que conseguem fazer mais de um deploy, vários deploys no mesmo dia. Né? Então, em produção ainda. Exato. Você não precisa mais esperar até aquela super funcionalidade super testada. Não. Você cria um pedacinho ali, você pode liberar só para um conjunto de usuários. Esse que a gente falou da hiperpersonalização. Em vez de eu mandar aquele pedacinho ali para todo mundo, eu falo assim, esse pedacinho novo aí, essa funcionalidade nova, eu quero somente para esse conjunto de usuários que já são os que gostam do negócio aqui. Né? Então eu acho isso muito legal. A forma de desenvolver mudou. Esse vai sentindo o clima, né? Vai sentindo o feeling do usuário, se está tá aderente àquilo que o usuário está querendo, a necessidade do mercado de hoje. Né? É isso. Bacana. Vamos começar então a conectar um pouco o tema da experiência com a tecnologia. Né? Eu sei que a gente falou muito de tecnologia, mas a gente está aqui também para falar de 5G e de cloud computing. E aí, Rafa, eu queria pedir a tua ajuda. O 5G é um termo que está na boca do povo. Assim, o povo fala muito, mas eu queria que você ajudasse a tangibilizar um pouco a compreensão sobre qual é o real impacto que uma tecnologia como
como o 5G traz? Assim, o que é o 5G hoje em termos de potencialidade, digamos assim, para o mercado? Perfeito, vamos lá. Bom, 5G a gente está falando da 5ª geração de conectividade de dados em aparelhos de celulares, smart, tablet, enfim. Então a gente está falando de uma tecnologia que é bem mais parruda do que o 4G. Parruda em que sentido? Velocidade de download, por exemplo. Então a gente até a conectividade 4G, a gente tinha até 1 gigabit para fazer de download, passa a ter 20 gigabits. Velocidade de upload de 100 para 10 gigabits. Uma menor latência, então de 4G a gente estava falando de uma latência de 30 a 50 milissegundos, que já é baixa se você analisar, 30 a 50 milissegundos. E você cai para 1 milissegundo. Cai para 1 milissegundo, de 1 a 10 milissegundos o 5G. Então, o que isso beneficia? Beneficia cada vez mais as cidades inteligentes, os IoT, você tem carros autônomos, você tem aplicações, dados de jogos em real time, utilizando tecnologias 5G. Uma outra coisa muito, já em questão de business, você pode fazer uma conexão, você pode fazer uma reunião dentro de um carro, num aeroporto, utilizando a conectividade 5G. Ou seja, você não perde a velocidade, você não tem a perda de conexão durante uma reunião, durante uma entrevista, um bate-papo, graças a essa evolução do 5G. Claro que tem muitos desafios ainda na adoção do 5G. Camada de infraestrutura, camada de leilões junto às operadoras, a questão de regulatória, leis municipais. Então tem muitos desafios ainda para essa implantação 5G em toda a capilaridade aqui do Brasil, que é extenso, né? Então eu vejo o seguinte, hoje as grandes capitais iniciou a jornada 5G em Brasília, hoje as principais capitais do Brasil todas já têm 5G e as principais cidades ao seu redor com essa conectividade, mas essa expansão ainda ela está em plena continuidade, né? Eu acho que é isso, Renato, é um pouco de um overview do cenário 5G, falando das capitais, mas o 5G está em torno hoje entre 200 e 255 cidades do Brasil. Então, eu moro no interior, não tem uma conexão 5G, tem 4G, nas maiores cidades já sim. Então, eu vejo que cada vez mais está avançando e isso traz consigo ali uma melhor experiência do usuário por conta de toda essa velocidade, baixa latências, análise de tempo real, entre outras coisas. Legal, bacana. Eu queria tangibilizar um pouco essa relação aí da convergência, digamos assim, da computação em nuvem e do 5G. E queria entender de vocês, você já deu aí algumas pistas, mas a gente está falando muito da experiência, né? E aí eu queria trazer então o foco um pouquinho para o usuário, né? O que o usuário pode esperar dessa convergência de tecnologias? Pensando aqui, a gente falou que o usuário ele não tem paciência. Ele tem uma concorrência grande, né? Então, ele vai querer utilizar sempre o que tem de melhor, né? O que cabe dentro das possibilidades dele. Se o aplicativo que ele estiver utilizando não tiver a velocidade de resposta que ele espera, a gente normalmente não tem paciência alguma, né? Você clicou no negócio, contou 3 ali, não foi. Um site não abriu, não deu 2 segundos, não abriu, você já está fechando. Está passando por outra coisa. Então, o que a gente tem que ver? Onde é que estão esses pontos de distribuição de cloud? Né? A infraestrutura da cloud ela está distribuída por vários pontos dentro do mundo. Então, os big players ali, né, de cloud, a Azure, a OCI da Oracle, né, a AWS da Amazon, eles estão já disponibilizados no mundo inteiro. Quando você vai pensar no seu desenvolvimento, no seu aplicativo, você tem que pensar, uma das coisas onde está o foco dos teus usuários? Não adianta eu contratar, porque é mais barato, toda a minha cloud em Nova York, se a maioria dos meus usuários estão em São Paulo, estão na Argentina, não faz sentido. Então, quanto mais próximo eu estiver com estes data centers das clouds, dos meus usuários, né, a latência para chegar às respostas vai ser muito menor. Então, eu vou ficar muito mais tranquilo em receber
essa resposta rápida. Então, se eu estou somando ali o 5G, que é uma internet super veloz, com a proximidade dos meus servidores, do usuário que realmente está utilizando, eu tenho um ótimo cenário. Ah, mas eu tenho usuários em todas as regiões. Eu faço a distribuição entre os vários data centers que eu preciso. Né? Então, isso aí facilita muito e eu consigo ter a velocidade esperada. Francis, agora você me deu uma ideia que puxou um gancho de um tema interessante, né? A gente tem a cloud computing, onde você comentou, a gente tem os big players, onde a computação sempre está num servidor remoto, certo? Nos data centers remotos, todo o processamento está por lá. Hoje nós temos a Edge Computing. Eu queria que você trouxesse para o nosso público aqui, para a nossa audiência, o que seria o Edge Computing em comparação com o Cloud Computing? É um pouco disso que eu falei, né? Você está o mais próximo possível ali dos teus servidores, né? Do público que vai utilizar. Né? Então, como a cloud ela está distribuída entre diversos data centers em diversas regiões do mundo, né? E é assim que os big players usam o mesmo termo, né? Tem essas distribuições das localidades, né? E você poderia, por exemplo, utilizar esses data centers os mais próximos possíveis. Eu acho isso extremamente importante. Porém, uma outra coisa que é importante, né? Apesar de eu saber que todos meus usuários estão aqui, na minha região aqui, né? Na região de São Paulo, é bom eu ter um backup em outra região, né? Então, sim. Imprevistos acontecem. Então, a gente viu ali Porto Alegre, né? Toda aquela destruição por conta de enchente. A gente vê outras cidades com tantas outras destruições aí que tiveram por conta de situações da natureza e tudo mais. Então, ter um data center de backup longe do foco ali, mas não muito longe, né? Então poderia estar dentro ali da América Latina ainda, né? Seria interessante. Então, ter esses pontos o Edge seria o limite, né? da computação seria bastante importante. Legal, bacana. Eu queria... Você falou, quando você se apresentou, você falou que hoje você trabalha numa grande multinacional de telecom, mas você tem um histórico aí trabalhando em outros setores. E aí eu queria entender de você como é que o 5G ele está transformando o setor de telecom, em especial o setor de telecom, mas dentro do potencial transformador dessa nova tecnologia, que outros setores vem logo em seguida. Acho que o telecom talvez ele seja o primeiro a ser impactado, até por uma necessidade provavelmente de investimentos em infraestrutura, essas coisas, mas outros setores também devem ser impactados. Como é que você vê isso? Qual é a sua visão sobre esse tema? Veja, a gente está falando de telecom, dos players ali que fornecem o serviço de 5G, né? Mas a gente pode pensar também, uma televisão, por exemplo, né? Ela pode utilizar uma rede privativa, né? Para cobrir eventos. Então, eu vou ter lá o Rock in Rio. O que eu preciso ter para cobrir o Rock in Rio? Uma estrutura gigantesca, né? Eu tendo 5G, eu consigo, usando uma rede privativa, porque imagina a quantidade de gente que não vai estar utilizando o 5G ali naquele momento, sim, né? Não poderia utilizar o do próprio fornecedor, né? Mas usando uma rede privativa, eu poderia fazer a transmissão do meu evento. Um evento de corrida de rua, eleições, né? Que tem muitas situações em vários lugares ao mesmo tempo. Eu acho isso... Olimpíadas, né? A gente está aí às vésperas nas portas, das Olimpíadas, né? Sim. Então, eu vejo isso como algo muito importante. Então, telecomunicações também, né? TV, mas eu vejo isso como algo diferente para eles. E eu vejo o setor médico, né? Cada vez mais eu sinto que as possibilidades do 5G permitirão... telemedicina, né? Exato. Teleconsulta. O teleconsulta é uma parte, mas eu vou mais a fundo, tá? Eu vou mais naquela situação do cirurgião estar lá na Austrália operando a pessoa aqui em São Paulo, ou que está em uma região completamente separada através da robótica, né? Então eu acho que
se a gente for pensar no passado, talvez tal situação não pudesse acontecer, porque imagina, deu algum problema na conexão né? E aí como é que ficaria o paciente aberto ali, né? Não teria como, né? Mas agora com tanta qualidade ali do sinal, de internet, do 5G, né? Eu acredito que esse setor vai subir muito rápido. Eu complementando as palavras do Francis, eu vejo também o setor de educação, né? Com as aulas virtuais. Teve a pandemia, então assim, cada vez mais as instituições estão fazendo a questão da aula virtual. Então, não tem uma wireless em casa, um Wi-Fi, você pode utilizar uma conexão 5G numa grande capital, que você vai ter uma baixa latência, uma alta velocidade de download ou upload. Então isso permite qualidade na conexão, uma precisão. O setor de agricultura, né? Então você tem os sensores no agro. Então você tem a conectividade, a gente está falando da IoT, a conectividade do aparelho, do sensor lá no campo, se conectando com uma cloud pública para essa transmissão de dados em tempo real. O agro, inclusive, eu sou um entusiasta do setor. O agro é um setor muito tecnológico. E carente. A conectividade ela é um tema super relevante. Ainda é um problema. Para o setor, enfim. O Brasil, né, o PIB do Brasil é extremamente impactado pelo agro, é o maior contribuinte aí, digamos assim, pro PIB. E é um setor que é muito tecnológico. Se vocês forem ver as coletadeiras, as plantadeiras, né, aquelas máquinas gigantes, elas são repletas de sensores de monitoramento da profundidade em que a semente ela é colocada no terreno, enfim. Tem uma coleta de dados enorme e que por conta da falha de conectividade não consegue ser trabalhado da melhor maneira. Aquela visão antiga da agricultura, né, do senhorzinho com uma enxada. Esquece. Isso se deve a uma grande problemática, é a questão do custo da infraestrutura de implantação de instalação de torres nas fazendas, bem assim, vamos falar do Mato Grosso lá, né? Enfim, um exemplo. Então, quantas pessoas moram ou trabalham nessa região em comparação com uma grande capital, né? Então, quantas pessoas lá no campo vai estar utilizando uma conexão 4G, 5G, né? Quanto mais algum G, né? Em comparação com as grandes capitais. Então, é um trade-off que as grandes empresas de telecomunicações têm que lidar, mas é inevitável que o avanço da tecnologia para o campo vai beneficiar com certeza o agricultor e nós aqui do consumidores de uma maneira geral. Tem que partir do governo também, né? O governo é o maior interessado em propiciar a conexão no campo para você ter ganhos ali de produtividade, enfim. Isso tende a ter um impacto muito positivo na economia do país, né? Exato. Eu vejo outra coisa assim relacionada à IoT. O Francis trouxe uma informação importante, assim, a quantidade de conexões de um dispositivo utilizando 4G ou 5G, né? Então, você consegue monitorar muito mais, por exemplo, carros numa rua com uma conexão 5G, porque a conectividade 5G, o espectro 5G, ele te permite muito mais conexões em um único ponto do que o 4G. Ampliou muito isso. Então, é um dos benefícios cada vez mais, né? Então a gente está utilizando a conectividade 5G em diversos segmentos e áreas, igual o Francis trouxe aqui pra gente. E desde de casa, né? A gente vê, hoje em dia em casa, o ar-condicionado, você já consegue trocar a temperatura à distância. Você está no carro, você já fala, ó, estou chegando, já aumenta a temperatura lá. O aquecedor a gás, você consegue trocar a temperatura à distância também. Eu falei, caramba, mas quem pensou nisso, né? Brilhante. A geladeira, né? Então, assim, a gente está falando desde do cenário doméstico, né? Exato. Pequenas empresas, médias empresas, grandes... Um exemplo, uma pequena empresa tem que ligar um aparelho de ar-condicionado em determinado horário, né? E desligar no determinado horário. Você não precisa deixar na mão do funcionário ali para ele esquecer e você tem que dar bronca nele. Né? Você cria uma programação para aquilo, né? Exato. Então, é democrático, né? Desde a casa até uma pequena empresa, uma grande empresa, e vai ajudar todo mundo o 5G, né? Isso é muito interessante. Eu quero apimentar um pouquinho aqui o nosso papo.
O Rafa citou IoT, não sei o quanto que a nossa audiência conhece, né? Aqui a gente não está falando só com o pessoal de tecnologia, o pessoal mais técnico, a gente está falando com mais gente. E aí eu queria pedir a ajuda de vocês para correlacionar IoT, Big Data, inteligência artificial. Falei que era uma pimenta. Inteligência artificial e o papel do 5G e cloud computing nessa mistura. Agora é um assunto para mais 40 minutos, né, Vai longe, né? Mas se a gente for pensar, né? A gente falou no começo ali que está cada vez mais sendo colhido informações. Sim. Né? Para eu poder ter a personalização ali do usuário. Eu vou ter que armazenar isso em algum lugar. Né? Então, o Big Data está me ajudando a armazenar todas essas informações colhidas. Né? A inteligência artificial vai me ajudar a entender um pouco daquele dado, né? E mandar tudo isso ali para os dispositivos de internet das coisas. Né? Então, eu acho que realmente tem toda uma coligação entre isso tudo, e o 5G é o facilitador para que tudo isso aconteça. Né? Então, pensar em uma estrutura de IA em ambiente on-premise hoje, eu acho que não faz muito sentido. Né? Então, eu vou precisar ter tudo isso também em cloud. Até poderia fazer o meu Big Data num ambiente on-premise. É possível, mas Sim. Não faz muito sentido hoje. Né? Acho que faz muito mais sentido que ele esteja em cloud. Então, eu vejo o 5G e a cloud como facilitadores desse cenário todo. É nessa linha que o Francis comentou, né? Então você tem um dispositivo, um IoT, né? Internet das coisas, lá no campo, ou algum outro segmento, coletando temperatura em tempo real, a telemetria em tempo real. Essa conectividade para chegar na cloud, numa cloud pública, através da conexão 5G, de alta velocidade, baixa latência, né? De upload, download e tudo mais, propiciando essa conexão com a cloud. Isso sendo armazenado, igual o Francis comentou, num lake específico, né? Onde você tem algumas camadas, bronze, silver e gold, e aí a conexão, a questão da inteligência artificial conectando nesse lake para entender o comportamento do usuário, para tirar insights do seu usuário, do comportamento do seu business de uma maneira geral. E aí entra a questão da personalização. A gente devolve isso para o consumidor final, algo mais personalizado, mais friendly, de que forma que ele não remova a aplicação em 30 dias, por exemplo. Legal, bacana. Quero pegar um gancho do que o Francis colocou em relação à preferência, né, ou enfim, a crença de que não faz sentido soluções on-premise. E aí, por que eu quero pegar esse gancho? Quando você transmite dados, e a gente vive muito isso hoje com o uso de agentes de IA, como, por exemplo, o ChatGPT, né? Toda vez que você envia um arquivo, no final das contas, aquele arquivo está saindo do seu controle, né? Aqueles dados estão saindo do seu controle. E aí eu queria entender, ou na verdade pedir para que vocês me ajudassem a mostrar para a nossa audiência como é que a gente lida com a questão da privacidade dos dados nessa questão da utilização da computação em nuvem como mecanismo de processamento dessas informações. Bom, nós temos uma lei, né, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que, uma vez que a lei já existe, tá? No Brasil tem esse nome, na Europa tem esse nome, nos Estados Unidos tem um nome parecido, né, similar, mas todos eles têm padronizações ali do que pode. Então, acho que a primeira coisa é seguir a lei. Né? Então, esse é o passo básico. Pegar os dados dos usuários de acordo com o que eles estão usando, você vai ter a questão dos cookies ali. Então, frequentemente você está mexendo, navegando alguma coisa, você vai receber aquela mensagenzinha lá. Você aceita? Né? Porque se o usuário não aceitar, você não pode. Né? Então, acho que o ponto principal é, primeiro, seguir a lei. E aí, uma vez que o usuário autorizou, né, você tentar receber o máximo de informação que vai te trazer algum valor. Né? Que no final das contas, você tem que mandar para o usuário aquele conteúdo personalizado, né, que ele espera e tudo mais. Mas
não adianta também eu receber um montão de informação e eu não processar ela para saber o que eu vou mandar para esse usuário. Né? Então tem que ter as duas partes, na minha visão. Legal. Eu vejo assim também, quando a gente está falando de cloud security, a gente tem dois tipos de segurança. A segurança da nuvem e a segurança dos dados na nuvem. Então, os provedores aí, os principais, ou melhor, todos, têm todos regulamentados com suas ISOs e tudo mais. E é uma questão compartilhada, né, a segurança. Então, não adianta você pensar que o provedor é responsável por todas as... Não é? Não, você tem a camada de segurança dos dados que você está armazenando ali, né? Então, você tem toda uma camada de WAF, toda uma camada de segurança de API, toda uma camada de segurança de back-end. Então, você tem que ter muita atenção na camada, desde a construção da aplicação, para ter aplicações confiáveis, com qualidade, igual o Francis trouxe no início, mas também toda a camada de segurança do Cloud Security de fato. Legal, bacana. Vou abordar um tema que é um tema que eu gosto, até o Rafa falou, quando ele estava apresentando a tecnologia do 5G, ele falou das cidades inteligentes, e é um tema que me desperta muito interesse. A gente tem aí cidades como Singapura, né, que é uma cidade-estado. Cidade maravilhosa, estive lá, é sensacional. Espetacular. Tem Barcelona na Espanha, tem Songdo na Coreia do Sul, que são apenas alguns exemplos aqui, pequenos exemplos de cidades inteligentes. Essas cidades elas utilizam a tecnologia com o propósito de melhorar a eficiência dos serviços públicos, sempre com foco ali na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. E aí eu queria, mais uma vez, correlacionar esse tema das cidades inteligentes com cloud e 5G. Assim, Renato, o que eu vejo dessas cidades inteligentes, né? Então, onde você tem os sensores nessas grandes cidades, nessas grandes capitais, igual o Francis comentou aqui, então você tem semáforo inteligente, você tem iluminação pública inteligente, sabendo que hora que liga, que desliga, quanto que está consumindo de iluminação, né? Tudo isso. Se de repente se queimou uma luz, tudo isso é enviado de forma via uma conectividade 5G para uma cloud ou para um ambiente on-prem, aí depende da situação. Então, as cidades inteligentes, a gente está falando muito da IoT, né? Muito edge computing de uma maneira geral lá na ponta. Né? Então, você vê como a gente está correlacionando as tecnologias e informações aqui para os nossos ouvintes. Isso propiciado pela conexão 5G, com uma cloud muito bem estruturada, mas é super importante tomar atenção assim, como que você vai configurar esses dispositivos? O que você espera desses dispositivos no final do dia? Porque não adianta você instalar um dispositivo por instalar. Só para assim, não, eu tenho aqui alguma coisa que é inteligente. Um exemplo, dentro da nossa casa, eu tenho luz inteligente na minha casa, que eu ligo e desligo pelo celular, se eu quiser, iluminação, interruptor. Então, não só nas grandes... Por comando de voz? Por comando de voz. Um exemplo simples, aí fazendo um parênteses rápido. Essa semana acabou a bateria do controle do remoto da televisão. Eu falei assim, cara, e agora? Não, Alexa, aumentar ou baixar o volume. Pronto, liga a TV. Então, olha só como está ficando cada vez mais fácil do que antigamente. Então, eu vejo que as soluções de edge computing, cloud computing, 5G, elas estão muito relacionadas e uma dependente da outra, né? Uhum. É isso. Você falou da questão dos semáforos, né? São Paulo. Choveu, parece que não tem um farol que funciona, né? Então, imagina conseguir fazer com que os semáforos entrem naquele fluxo de sequência de verdes ali, baseado no fluxo de trânsito daquele momento da cidade. Uhum. Né? Então, pensando, legal, né? Já pensou? Esse é um exemplo prático, né, de cidades inteligentes usando 5G com a IoT, né, mais inteligência artificial. Porque alguém vai ter que estar... A inteligência artificial que vai ter que estar controlando ali. Não vai ter uma pessoa ali, que está mais vermelho. Agora é verde, agora é vermelho, né? Então, é um cenário muito desafiador, mas que você consegue ver em pequenos exemplos, né? Esse do semáforo é um deles, que tem um mercado gigantesco, um potencial imenso. Uhum. Você consegue compartilhar com a gente alguma coisa dessa sua experiência em Singapura? Eu fui a passeio, eu gosto muito de Fórmula 1, Uhum. e Singapura é uma cidade, estado, e a corrida é no meio do local, né?
Mas realmente, os prédios são super de alta tecnologia. Né? Aquele hotel grandão que todo mundo sabe tem um pedação para fora lá, é maravilhoso. E de lá de cima você consegue ver toda uma estrutura de plantas tecnológicas, né? Não são plantas reais que ficam trocando de cor de acordo com alguma regra que eles criaram lá. É muito bonito. Eu quero pegar um gancho. Recentemente a gente gravou um episódio, Francis, sobre sustentabilidade, né? Então a gente está falando cada vez do mundo verde. Nessa linha de sustentabilidade, em Singapura, você viu algo de fato sustentável no seu dia a dia lá, nos seus passeios? Essa eu vou ficar devendo. Essa eu não Peguei, né? Pegou. Um negócio que é muito interessante em Singapura é o estádio de futebol deles. É um país super pequeno. O que eles fizeram? Eles construíram o estádio flutuante. Então, o estádio tem um lago, não sei se é um lago, um rio, sei lá o que é, e o estádio fica flutuando ali dentro daquele negócio. O pessoal joga bola ali, tem eventos, shows e tudo mais. Eu falei, nossa, é algo completamente diferente do que eu já tinha imaginado. Tecnologia pura ali rolando solta. Não, demais, sensacional. Gente, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio. E eu queria fazer uma última pergunta, uma última provocação aqui. O 5G, ele ainda, no Brasil, ele ainda tem uma adoção tímida, né? Ele ainda tem um share muito, muito modesto, ao passo que cloud computing já é uma realidade aí para cerca de 80% das empresas. A tendência, obviamente, conforme os investimentos forem acontecendo, é que esse share ele vá aumentando. E aí, o que eu queria ver com vocês, assim, o que eu queria provocar vocês quais são as oportunidades, na visão de vocês, que podem ser destravadas com a expansão e a adoção dessas tecnologias? E de que maneira vocês veem que essas oportunidades elas podem impactar o mercado brasileiro, de uma maneira geral, e especificamente a vida das pessoas? Eu acho que o primeiro ponto vai começar a ter um barateamento dos equipamentos que usam 5G. E com isso mais pessoas vão conseguir se beneficiar. Mais torres de transmissão serão instaladas. Com isso a tecnologia vai chegar para mais gente. Né? Então, com o aumento do uso, eu vejo que as possibilidades são reais para muitas coisas. A gente falou aí do exemplo de semáforo, né? Mas, hoje em dia, muitas vezes eu faço reuniões no tempo de deslocamento. Então, eu estou ali no carro, né, trabalhando todo o tempo que eu moro longe do escritório, né, todo o tempo que eu estou ali no carro, eu estou fazendo uma reunião. Então, eu consigo identificar o melhor horário que eu posso ir, qual reunião que eu posso participar de dentro do carro, e eu vou ali participando, assistindo as pessoas, vendo e sem travar. Né? Então, isso eu acho que é algo que vai acabar acontecendo com uma frequência muito maior, com o uso, o barateamento da tecnologia para o pessoal da ponta. Né? Legal. Já para empresas, né, o mundo empresarial, aí o céu é o limite. Né? Eu acho que cada vez mais a gente falou aí dos carros inteligentes e tudo mais, acho que cada um vai ter um nicho de mercado ali, vai aumentar cada vez mais. A barreira da transmissão de dados em alta velocidade vai deixar de existir. Né? Então, eu acho que isso permite diversas possibilidades aí. Bacana. Eu vejo o seguinte, eu acho que está muito linkado também com os desafios, Renato. O que acontece, né? Igual eu comentei. Tem a questão de legislação, a lei municipal, a interferência do espectro 5G perante o 4G. Então, por exemplo, eu não falei aqui anteriormente, mas uma conexão 5G, um prédio, por exemplo, ele interfere muito mais na conexão do que uma conexão 4G. Então, tem esses desafios também dentro das grandes cidades. A instalação disso na área rural. Então, até imagine que se está em torno ainda de 250 municípios do Brasil, hoje uma média,
Imagine chegar isso chegar nos demais municípios, para depois chegar na área rural, todo mundo usufruir desse benefício. Então, a infraestrutura disso ela não é barata. Hoje já há algum tempo que nós temos muito mais dispositivos móveis, linhas móveis, do que linha fixa. Uhum. Então, a gente está falando que milhares de brasileiros têm ali seus smartphones, seu telefone, celular, e quantos deles têm conexão 5G ali nesse aparelho? Então, eu acho que ainda é um percentual muito baixo. Então, entra aquilo que o Francis falou. De alguma maneira, o custo precisa diminuir para ter uma adoção em massa, para cada vez mais isso se tornar popular e a população, de fato, sentir vivenciar o benefício da conexão 5G. Desde uma telemedicina, né, ali a teleconsulta, realidade virtual, utilizar cidades inteligentes. Então, por que não, de repente, trazer tecnologias de Singapura para cá, para a gente experimentar, ou num pequeno bairro, fazer testes num pequeno bairro, né? Fazer uma POV, né? Dentro de uma cidade, para experimentar. Eu sou muito a favor disso, step by step, né? Exato. Você dá um passinho de cada vez, testou aquele pedacinho, que a gente falou dos deploys curtos ali, né? Sim, é muito nessa vai linha. testando um pedacinho de cada vez, eu gosto dessa linha. Então, precisa, claro, de fato, um incentivo do próprio país em relação a isso, das operadoras, e gradativamente a conexão, a utilização disso com IoT, com Cloud Computing, vai ser muito benéfica para todos nós. Ou seja, tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa boa para vir, e agora com a inteligência artificial a gente não sabe nem onde vai parar mais. Né? Pois é, bacana. Bom, então a gente fica por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez aí a participação do Francis. Obrigado por dedicar o seu tempo, pela generosidade de compartilhar o seu conhecimento, sua experiência, não só com a gente, mas como com os nossos ouvintes, com a nossa audiência. Agradecer mais uma vez ao Rafa. Enfim, e deixo espaço aí para vocês darem as suas últimas palavras para a turma que está assistindo a gente. Obrigado, Renato. Igual eu falei no início, pessoal, o papo hoje é ser pesado. E para isso precisa ter conexão 5G. Francis, cara, muito obrigado. Foi um papo super agradável, super produtivo. E assim, se não parasse o tempo aqui, a gente teria que ficar falando aqui o dia todo, tempo, né? Então, isso realmente viu que evidenciou quão foi bacana esse papo. Francis, obrigado, viu, cara? Eu falo pra caramba. Valeu, Rafa, valeu, Renato. Sensacional, show de bola aí o podcast. Espero que o pessoal goste também. Muito obrigado a todos. Esperamos vocês na próxima, hein, Francis? Opa! Pessoal, não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais. A Kiggle está sempre compartilhando informação bacana com a nossa audiência, com o mercado. E acompanha a gente que ainda tem mais episódio para vir por aí. Muito obrigado e até a próxima. E tchau! Valeu! Valeu!